né? Entre ser empreendedor do audiovisual e ser artista do audiovisual, e como tudo isso parece dicotômico e separado, e como tudo isso está, de fato, muito, muito conectado, né? Eu sou uma profissional criativa, sou uma designer de experiência. Em todos os meus projetos tem muito audiovisual, seja audiovisual mesmo, que a gente faça filmes em relação a campanhas para divulgação, sejam filmes para realidade aumentada, para realidade virtual, para domos, em todo lugar meu tem muito audiovisual, porque não dá para você fazer experiências hoje em dia sem usar o audiovisual, né? Algo que você fala assim, vamos pegar um punhadinho desse tipo de audiovisual, esse outro punhadinho de audiovisual, e a gente faz esse blend, essa mistura. Bom, eu vou projetar os slides aqui, mas eles são mais um guia para a gente fazer essa conversa. Como a gente está aqui em 13 participantes, é legal que a gente pode, né, bater um papo mesmo, e eu acho que isso, de alguma forma, ajuda a incrementar a nossa apresentação. Bom, eu lá no Sebrae, eu consulto a área de economia criativa, e a gente tem um projeto, um programa específico para a indústria do audiovisual. E muito do que eu vou trazer agora é justamente essas visões, essas ideias, né, do que é ser empreendedor no cenário do audiovisual. E, gente, quero que vocês me ouçam, né? Não como a Verônica, consultora do Sebrae exclusivamente, mas como a Verônica, empreendedora de economia criativa, empreendedora de audiovisual, tanto quanto vocês. A gente fica muito, quando a gente fala de audiovisual, a gente fica muito nessa dicotomia, né? Entre arte e negócio, né? É uma dicotomia grande e a gente tenta construir ideias. Gente, eu tenho uma relação de ódio e de amor home office, né? Que minha filha de 4 anos veio, abriu a porta e olhou para mim, tipo o caso do cara da CNN, todo começar de novo. Bom, quando a gente está falando de empreendedorismo audiovisual, a gente está falando dessas dicotomias, né? Entre arte e negócio. Então, em que ponto eu sou artista, em que ponto eu sou empresário, e onde as duas funções, os dois papéis se fundem naquilo que eu quero ser. Então, a gente está ali o tempo inteiro lidando com essas dicotomias entre arte e negócio, sem entender, na realidade, que todos nós somos artistas. E que mesmo o nosso empreendedor tradicional, aquele que está lá, né, na padaria, no salão de beleza, na loja de varejo, na oficina mecânica, ele é tão artista quanto nós. Então, o que eu quero trazer hoje é que existem tipos diferentes de arte e tipos diferentes de atitudes empreendedoras. E todos nós teremos que tanto ser empreendedores, no sentido mais clássico da palavra, quanto nós precisaremos ser artistas, né? Aliás, no mundo de hoje, ser artista é tudo que a gente precisa, porque com essa pandemia, sem arte, a gente não sobrevive. Então, essa é uma dicotomia importante quando a gente olha, porque muitas vezes a gente se sente artista, mas a gente não se sente empreendedor, né? A gente olha e fala assim, o meu trabalho de audiovisual é muito artístico, o meu trabalho de audiovisual ele tem um objetivo de potencializar a cultura. Ele não necessariamente vai ser olhado como um negócio. Acontece, e esse é o ponto do trabalho que eu quero fazer com vocês aqui hoje, é que todos nós vamos ter que ter uma atitude empreendedora. Antes a gente falava que o empreendedorismo era só para quem quisesse abrir negócios. Então eu vou abrir um negócio e vou ser empreendedor. Hoje, todos os profissionais, independente se eles vão querer ter os seus negócios, se eles vão ser empreendedores sociais, se eles vão ser profissionais da cultura, se eles vão ser artistas, se eles vão trabalhar para outras grandes empresas, todos precisam ter a atitude empreendedora. E o que mudou ali? É um jogo de palavras só? Não, nem de longe é um jogo de palavras. O que a gente está falando aqui, de fato, é sobre essa capacidade que a gente vai ter de usar o empreendedorismo, ou seja, esse processo de olhar para o mercado, de planejar, de prototipar e de entregar, e na sequência de fazer esse pós-entrega, do ponto de vista como profissional criativo. Esse é o ponto. A dicotomia entre ser um empreendedor e ser um artista está aqui. Porque a gente acha muito fácil para a gente, né, profissional criativo, ser artista. Mas para ser empreendedor é difícil, rapaz. Mas não é? Eu, por exemplo, sou profissional criativa, mas eu sou péssima para as coisas de administração, principalmente a parte
de finanças do negócio, né? Então, planilha de Excel da Paura, emissão de nota fiscal, nossa, Jesus, eu sou frio. Não é o que eu gosto de fazer, mas é o que eu preciso fazer para ser uma empreendedora. Então, eu quero trabalhar com vocês dois conceitos, né? A gente tem o artista empreendedor, que é aquela pessoa que cria a sua arte e vai ao mercado, né, buscar quem financia essa arte. Isso era muito comum nos anos 50, nos anos 70, nos anos 80, né? Até em parte dos anos 90 e do ano 2000. Porque existiam, né, muitos artistas e você tinha um monte de linhas de fomento para poder potencializar o seu empreendedorismo artístico. Todavia, hoje, a gente precisa ser um empreendedor artista. E quando a gente coloca o empreendedorismo na frente do artista, eu não estou, em hipótese nenhuma, perdendo a arte, perdendo a cultura, perdendo a educação, perdendo a transformação que tudo isso gera na vida das pessoas. É o oposto. Eu estou criando um caminho seguro, palpável, concreto, planejado, testado, para poder empreender a minha arte. Aqui eu tinha artistas que iam em busca do financiamento. Aqui eu tenho projetos que encontram a arte, cuja arte chega no público. Não é jogo de palavras, gente, é um mindset muito diferente. Porque quando eu sou um empreendedor artista, eu vou olhar para o mercado, eu vou planejar, eu vou analisar, eu vou fazer um bom levantamento de custos, eu vou entender quem pode ser meus parceiros, eu vou entender o que o público quer, eu vou entender como é que eu faço para chegar nesse público. E aí, em sequência, eu vou empreender o meu projeto. Todas essas etapas fazem com que o meu projeto, que está cheio de arte, está cheio de cultura, e não mudou em nada isso, tenha mais chance de sobreviver no mercado competitivo que a gente tem hoje, ponto 1, mas, acima de tudo, ser um projeto que se retroalimenta e que se financia de forma independente. Então, o ponto é, o empreendedor artista, ele não perde nada da arte, é o oposto. Ele potencializa a arte com um bom planejamento de negócios. E o que a gente vê hoje dos grandes artistas, dos grandes nomes, são nomes de empreendedores artistas. Então, eles têm toda uma base muito bem construída de negócio para poder empreender os seus projetos artísticos. E pensa que a gente vai ter que, de alguma forma, né, analisar e entender que a gente está num cenário de muita ruptura. O mercado mudou muito. Hoje, a indústria do audiovisual ela não está mais sozinha. Até um tempo atrás, essa indústria estava sozinha. Hoje, ela vai se fundir. Ela vai se fundir com a indústria da música, com a indústria do game, com a indústria do design, de experiência. Então, pensa, a gente está vivendo um cenário de muitas rupturas. E, mais do que isso, a gente está vendo um cenário de muitas mudanças. E essas mudanças se dão porque o próprio setor está se reescrevendo e também, obviamente, porque o próprio consumidor está demandando outras coisas. Hoje, mais cedo, eu descobri que eu tenho uma aluna que ela tem 1,5 milhão de seguidores no TikTok. E ela veio conversar comigo. E eu falei para ela, falei assim, como é que você faz com 1,5 milhão de pessoas seguindo você no TikTok? E ela vai para mim e diz assim, professora, isso tudo acontece porque eu estou investindo nisso, eu estou criando tudo isso. E, de fato, a gente tem aí, como o Elton aponta muito bem, uma cultura de convergência. Né? A gente consome conteúdo audiovisual, a gente consome conteúdo multimídia em múltiplas plataformas. A gente tem a facilitação, né? A gente consome no celular, a gente consome vídeo no reloginho, a gente consome vídeo em um monte de mídias. Então, há, de fato, uma mudança, uma transição, uma convergência muito grande. Mas há também uma mudança de paradigma para o próprio setor. Antes, a gente podia dizer, isso aqui é arte e eu vou fazer com que isso aconteça. Beleza. Hoje é muito mais difícil colocar um projeto artístico, mas não bem desenhado em termos de modelo de negócio de gestão, porque você tem dificuldade de encontrar quem te financie isso. Então, são cenários de muitas mudanças, de muitas rupturas. A gente está vivendo muita transição. O nosso próprio consumidor, de fato, está transitando por outros lugares. Ele está alternando
né? Observa aí quantos novos consumidores idosos a gente teve por conta dos streamings, né? Quanta gente foi buscar no conteúdo de streaming solução para seu entretenimento no cenário de economia. Então, a gente vê muita transição. E, ao mesmo tempo, a gente vê também o crescimento e a valorização da produção autoral, daquilo que é feito no peito e na raça, né? De curta-metragem que é feito com o celular. Então, há uma transição, de fato, em curso, né? E essa transição vai trazer vocês, mais uma vez, para essa ideia do empreendedor artista. Vai trazer vocês para essa ideia de que vocês precisam gerir os negócios. De que vocês têm que trabalhar os negócios de vocês, os projetos de vocês, como um negócio. Observem que a gente vai ter cada vez menos lei de incentivo e cada vez mais demanda do mercado por audiovisual. Aí vocês vão olhar para mim e falar assim, tá, Verônica, beleza. Se eu tenho demanda e eu tenho menos lei, eu tenho que encontrar esse caminho para essa demanda, certo? Certo. Mas a maior parte hoje dos profissionais de audiovisual ainda opera no vácuo. Ele não consegue olhar para o mercado e não consegue entender como é que ele vai empreender novos caminhos para consolidar outros horizontes para os projetos dele. Então, é nesse aspecto que eu venho trabalhando com vocês, essa ideia do empreendedor artista, né? Essa ideia de que a gente vai ter empreendedores solo. Quantos de vocês aqui hoje não são donos das suas próprias empresas? Quantos de vocês aqui têm nenhum funcionário? A minha empresa é uma empresa conhecida no mercado hoje, é uma empresa de design de experiência que atende clientes grandes, sem um único funcionário. Porque o modelo de negócio que eu criei para a minha empresa foi um modelo de negócio solo. Quando eu preciso de um videomaker, eu vou buscar o videomaker. Quando eu preciso de um design de som, eu vou buscar o design de som. Eles vão se acoplar à minha empresa, mas eles podem fazer 300 outros projetos. O universo, quando a gente olha para esse empreendedor artista, é um universo muito solo, é muito sozinho. Isso significa que a gente precisa ter uma cabeça muito fortalecida em como a gente vai empreender novos caminhos, novas soluções, novas ideias, porque senão a coisa não acontece. A gente precisa entender quais são os produtos que a gente entrega. A gente precisa entender qual é a alma que a gente entrega. Eu digo o tempo inteiro assim, tem muita gente que diz assim, eu não vou ir para o mercado de audiovisual comercial, porque eu vou vender a minha alma. Beleza, adianta você ter um produto que não sai do papel? Não é muito melhor você encontrar um equilíbrio entre o produto que você pode entregar à sua alma como artista e o nosso empreendedor artista? As coisas não são mais desassociadas. Hoje, a gente tem as grandes marcas aí apoiando trabalhos absolutamente autorais. Hoje, a gente tem um outro tipo de consumo de audiovisual, que não só é a comédia, né? A gente tem documentários sendo valorizados. Gente, vejam aí os documentários, os 3 últimos documentários, né? Séries de documentários lançadas pelo Globoplay estouraram de audiência. Tem muita série na Netflix estourando de audiência. Então, observe o seguinte, tenho que vender a minha alma para vender o meu produto? Não, é o oposto. Você tem que entender que você é um empreendedor solo, que você vai ter que entregar algo, que você vai ter que plasmar, né, formatar a sua criatividade em algo que, de fato, possa ser comercializado, porque isso é o grande valor da arte, isso é o grande valor do que a gente consolida como cultura. Você pega a sua criatividade, a sua imaginação, a sua inovação e transforma isso em um produto que é ofertado ao mercado, para a gente ter a nossa alma abastecida, né? E essa alma abastecida, ela está relacionada tanto à nossa capacidade de abastecer a nossa alma criativa, como também de abastecer o nosso negócio de gestão, para que a gente consiga construir e consolidar um outro horizonte, uma outra ideia, uma outra solução. Porque não adianta a gente ter um negócio, não adianta a gente ter a melhor ideia, se ela não conseguir encontrar eco no mercado. Né? Se ela não conseguir quem financie, quem queira comprar, quem queira assistir, adianta. Então, a gente precisa, quando eu trago essa ideia do produto da alma, e parece contraditório, mas não tem nada de contraditório.
Porque o empreendedor artista, ele entende que ele precisa ter um produto que vai representar a alma dele, o propósito dele, o jeito de ver o mundo dele, mas que pode ir a mercado e pode ser comercializado no mercado. Quando a gente fala também desse nosso empreendedor artista, a gente está falando de uma jornada que é uma jornada que começa na inspiração. E aí vocês vão falar assim, nossa, tudo bem, né? Mas ela é consultora do Sebrae, ela vai falar para mim que a jornada do empreendedor artista começa na inspiração? Óbvio. Porque para a gente ser criativo, para a gente ser artista, para a gente ser inovador, para a gente ser transformador, a gente precisa estar inspirado. A gente se inspira. E o cotidiano é profundamente inspirador. Se a gente for ver, né, as grandes produções audiovisuais que tiveram muito sucesso, sejam documentários, sejam ficção curta, média, né, longa, eles estão muito inspirados no cotidiano. Eles são absolutamente cotidianos. Eles chegam até, em alguns casos, né, a serem banais. Mas eles têm um processo de inspiração. Para a gente ser um empreendedor artista, a gente precisa olhar para o mundo de um jeito diferente. É isso que faz da gente artista. Mas a inspiração pela inspiração, ela é insuficiente para conseguir dar resposta para o mercado. A inspiração em papel é só um papel. Um briefing é só um briefing. Um resumo de roteiro é só um resumo de roteiro. Entre a inspiração, a ideia, e a execução, e a transformação a partir da execução, existe um caminho muito grande. Que é um caminho que inclui a imaginação. O que faz da gente um bom empreendedor artista é a capacidade que a gente tem de imaginar outros cenários, de consolidar outros horizontes, e de, acima de tudo, né, pensar naquilo que grande parte das pessoas não conseguiam pensar, não conseguiam fazer essa associação. O que vale hoje não está mais na capacidade, né? Antes a gente falava assim, eu preciso de uma luz muito boa, eu preciso de uma câmera muito boa, eu preciso de um artista muito bom, eu preciso de uma cenografia, era tudo caríssimo para poder desenvolver um produto de audiovisual bom, que tivesse eco no mercado. E aí a gente vê hoje TikTok, produto de audiovisual baratérrimo que as pessoas fazem na casa delas. E aí a gente vai ver os curta mesmo, metragem que a gente encontra no Vimeo, YouTube, em outras plataformas, e eles são feitos com o celular. Então, a gente vai precisar usar essa imaginação, né, que faz com que a gente consiga imaginar novas histórias para consolidar outros horizontes. Por que eu não vou dialogar com a marca XYZ para fazer uma websérie? Por que eu não vou produzir um vídeo ou um curta que esteja relacionado com determinada marca? O exercício de ser um empreendedor artista é um exercício de imaginação. De imaginar outros produtos, de imaginar outras ideias, mas principalmente de imaginar outros caminhos, outros lugares que a sua arte pode ocupar. A sua arte é só sua, mas a capacidade de imaginar onde essa arte pode estar também está relacionada com a capacidade que a gente pode ter de consolidar outros horizontes, outras possibilidades e, obviamente, outros lucros. Quando a gente fala de empreendedorismo criativo e quando a gente fala de empreendedorismo artista, a gente está falando de criatividade. Duvido, se eu perguntasse aqui quantos de vocês se sentem criativos, duvido que alguém aqui ia dizer, não me sinto criativo. Todos nós somos naturalmente criativos, porque são uma habilidade do ser humano. Agora, quando a gente encontra um empreendedor artista criativo, ele consegue dar solução para as coisas. Ele dá nó em fio d'água. Ele vai buscar outras ideias. Ele, acima de tudo, vai superar os seus próprios limites para consolidar e entregar sua alma lá naquele produto. E esse é o ponto. A gente acha que a criatividade pela criatividade ela é suficiente. Esquece, ela não é mais. Todavia, se ela é insuficiente por si só, ela é mais do que suficiente para a gente potencializar e a gente acrescentar os planos que nós temos como empreendedores, como gestores, como líderes, né? Como artistas. Então, para mim, o cerne do empreendedorismo
criativo, e principalmente desse empreendedorismo artístico, está relacionado à capacidade que a gente tem de criar novos horizontes, para a gente como artista e para os nossos negócios. A gente viu muitos artistas de audiovisual, muitos profissionais de audiovisual bombarem nos últimos anos, porque eles usaram a sua alma para criar uma alternativa para o seu negócio. Fosse numa nova linguagem, fosse num novo jeito, fosse num novo tema, todos eles, de alguma forma, potencializaram esse novo caminho e, nessa levada, conseguiram gerir melhor os seus negócios. Óbvio que, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que falar de inovação. E eu quero que vocês entendam a inovação aí, não como essa inovação que a gente costuma olhar e que é muito conhecida, muito famosa, que é aquela inovação de melhoria de processo, ou a inovação de construir algo novo. Eu nem estou falando dessa inovação. A inovação que eu estou falando é da construção de novos significados. Eu quero saber como é que vocês vão poder usar os produtos que vocês fazem, a alma de vocês, para construir, através da inovação, novos significados. O ponto hoje a gente já sabe que o consumidor é ávido por conteúdo audiovisual, mas o que a gente ainda não vê é um conteúdo audiovisual realmente inovador, que realmente protagonize um outro roteiro. Então, o desafio que vocês têm é de usar a inovação? Sim. Para construir outras formas, outros formatos? Sim. Mas principalmente para provocar outras emoções. A gente fala muito sobre como o audiovisual tem potencial de mexer com os sentidos das pessoas, mas a gente esquece que esse processo de potencializar as emoções é um processo absolutamente inovador. E que ele, justamente por ser um processo inovador, é muito valioso no mercado. Quanto mais inovadores forem os projetos de vocês, quanto mais diferentes, mais originais, mais autênticos, né? Quanto mais encharcados de inovação eles estiverem, mais vocês terão a capacidade de, protagonizar outras histórias do mercado, 2, captar recursos, clientes, e 3, encantar o público. Viram que não tem nada desassociado, as coisas andam juntas, mas cabe a vocês usar a criatividade, usar essa alma que existe em cada artista, né, para construir essa inovação. E, a partir dessa inovação, fazer um outro tipo de entrega de valor para o mercado. Mas, terminando a inovação, muitos de vocês devem estar se perguntando, não, está longe de terminar a inovação, porque a inovação é só um passo a mais nesse processo. O objetivo final do empreendedorismo artístico ou do empreendedorismo criativo não é só inovar, é transformar. Porque, lembra, a gente faz arte e a gente é artista porque a gente quer transformar o mundo. Eu, por exemplo, acredito que, e é o que eu acredito de fato, a minha missão aqui do escritório. Eu acredito que eu faço poesia para mudar o mundo. Então, quando eu executo os meus projetos de design de experiências, que estão ali, né, repletos de audiovisual, o que eu estou buscando é gerar transformação. Eu quero ou que aquela pessoa entenda sobre um tema que ela ainda não entendeu, ou que ela navegue por um universo temático em que ela não navegou, ou que ela compreenda, ou que ela simplesmente ria, chore, que ela se emocione. Eu quero transformar isso. O objetivo de toda a peça audiovisual não é só cumprir aquela função do roteiro que foi pré-determinado por nós para ela, mas é transformar a relação entre aquela pessoa e aquele tema, transformar a relação entre aquela pessoa e aquela marca, transformar a pessoa em relação a ela própria, em relação ao o que a gente está buscando para o nosso empreendedorismo artista é transformar. Então, a jornada começa na inspiração. Ela passa pela imaginação. Ela chega na criatividade. E ela vai na inovação. Mas isso tudo só é possível, só vai gerar impacto se transformar. Então, a gente fala, a inspiração e a imaginação estão muito conectados com a minha alma de artista. Sim, a criatividade e a inovação estão muito conectados com a minha alma de empreendedor. E a transformação? A
transformação é a junção do artista e do sonho do artista de mudar o mundo, do empreendedor, de tornar aquilo realizado. Então, essa é a transformação que a gente quer. Essa é, de fato, a mudança que a gente quer causar, né? Então, é fundamental olhar para esse empreendedorismo de um outro jeito, entendendo que você vai estar executando sua capacidade artística, o seu potencial todo, mas você também vai estar gerindo o seu negócio, vai estar gerindo o seu projeto para que ele consiga encontrar eco e consiga encontrar mercado, né? Para que ele encontre um lugar para ele, um lugar ao sol. E já para a gente encerrar essa história de ser um empreendedor artista, né? Cabe a gente destacar que a gente tem um cenário de alta demanda de conteúdo, mesmo, mas a gente tem que começar a olhar de um jeito diferente. Como artistas, a gente quer criar aquilo que alimenta a nossa alma. Só que eu quero propor uma outra ideia para vocês, que é criar para o mercado. É olhar para o mercado, olhar para as demandas do mercado e, a partir daí, entregar uma nova solução. Não estou dizendo que você vai ter que deixar de ser menos artista para isso, mas eu vou dizer que isso aumenta em muito a sua chance de conseguir financiar o seu projeto, de conseguir ter um outro tipo de recurso. A gente precisa substituir, né, essa nossa ideia de que quem cria para o mercado é menos artista. E a gente precisa olhar para um outro panorama, de que se a gente tem alta demanda de conteúdo, a minha atitude empreendedora precisa ser criar para o mercado. E precisa ser também tomar decisões a partir de dados. O empirismo no mercado de audiovisual, ele acabou. A gente tem muitos institutos de pesquisa, muitos institutos de tendência, apontando como o mundo vai se dar, apontando como as coisas vão ser, para que vocês, de fato, tomem decisões apenas baseadas em feeling. A gente precisa ter decisões que são baseadas em dados. Vai olhar os dados, vai descobrir as tendências, vai tentar entender como é que é o comportamento do seu consumidor, e do consumidor, do seu consumidor. Quando você começa a tomar decisões a partir de dados, você amplia o seu índice de assertividade. E ao ampliar o seu índice de assertividade, você começa a tomar decisões não só mais coerentes com o seu negócio, mas, acima de tudo, com uma chance maior de protagonizar outros horizontes, né? De lucros, de reconhecimento, né? E, principalmente, essas decisões acabam, de alguma forma, projetando vocês para o próprio mercado. É importante também a gente entender que os nossos consumidores, eles são mutantes, eles mudam, e mudam o tempo inteiro. Portanto, a gente precisa observar muito bem essas mudanças no comportamento do consumidor, né? Esses processos de mutação e as suas tendências, de forma que, ao construir uma ideia fixa, né, do que eu quero fazer, essa ideia fixa esteja baseada no que o meu consumidor quer encontrar, mas principalmente em tendências, né? Quando eu consigo fundir essas duas coisas e coloco uma nova forma, uma nova função, uma nova emoção, eu tenho a chave do sucesso. Mas vejam, eu não estou criando do nada, eu estou criando olhando para o mercado, eu estou criando olhando para os meus consumidores e para as minhas tendências. E eu também quero deixar aqui um ponto de reflexão para vocês, que a gente na indústria do audiovisual, a gente está o tempo todo trabalhando com as mesmas linguagens, né? Parece que se criou uma padronização no mercado, principalmente no mercado que a gente vê hoje, né? É um mercado super múltiplo, super diferente, um mercado que gosta da inovação, mas, apesar de tudo isso, a gente insiste em explorar as mesmas linguagens. E aí, o que acontece? Quando eu fico explorando o mesmo, né? Quando eu vou explorar aquilo que já existe, eu acabo num cenário de concorrência acirrada. Todavia, se eu vou para um cenário onde eu sou o protagonista, eu sou o criador, a inovação é minha, o protagonista sou eu. A chance de você ter um lucro muito maior, a chance de você ter uma desenvoltura muito maior em termos de mercado é grande. Então, vamos começar e vamos perder esse nosso medo de experimentar. Vamos explorar outras linguagens. Sejam essas linguagens, as linguagens das redes sociais que estão surgindo, sejam essas linguagens que vocês mesmos criem.
Mas o ponto é que não dá mais para a gente fazer o mesmo de todo dia. Porque o mesmo de todo dia te leva para um cenário de competição. E a nova linguagem, a exploração de uma nova oportunidade, a experimentação, te leva para um cenário de protagonismo. E quais de nós não querem ser protagonistas das suas próprias histórias? Né? Eu posso dizer por mim, quando eu comecei a trabalhar como designer de experiência há agora, né, 5 anos, as pessoas falavam que eu era louca. Não tinha mercado de design para design de experiência no Brasil. Era uma loucura, né? Que eu ia afundar a minha empresa, que é uma empresa consolidada no campo da comunicação. E explorar essa nova linguagem me permitiu hoje ser essa pessoa que eu sou. Eu sou muito mais feliz hoje e eu sou muito mais bem remunerada também. Agora, pergunto para vocês, quantos designers de experiência vocês devem conhecer? Se eu e mais os dois é muito. Por quê? Porque é uma nova linguagem, né? E, portanto, você assume o protagonismo e, portanto, né, sua remuneração é maior. É importante a gente entender também que no cenário que a gente vivencia para o segmento de audiovisual, a gente vai ver um crescimento de novos modelos e de novos posicionamentos de mercado. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo achava que tinha que ter uma empresa grande para fazer um projeto muito legal e se posicionar no mercado para o mainstream. Era sempre isso. Eu quero fazer um filme e eu quero ser bem-sucedido. Mas, gente, existem tantos outros modelos e existem tantos outros posicionamentos. Eu posso ser e posso assumir uma postura mais mercadão, ou eu posso assumir uma postura mais educacional, ou eu posso assumir uma postura mais religiosa, ou eu posso assumir uma postura mais cult, ou eu posso nichar o nicho dentro do nicho. Então, vamos desconstruir essa ideia de que o modelo que serviu para o coleguinha serve para você. A sua alma de artista é a única. Portanto, o seu modelo de negócio, aquilo que vai potencializar a oportunidade de você chegar bem no mercado, também vai ser único. E quem vai criar esse modelo? Você. E aí, vamos já encerrando essa nossa primeira parte, né? Falando de empreendedor artista, quero deixar aqui algumas dicas, aprendizados mesmo desse meu processo como empreendedor artista. O primeiro é cocriar. A gente não faz mais nada sozinho no mercado da economia criativa. Ninguém faz. Quanto mais o projeto é cocriado, quanto mais gente envolvida, mais você tem uma chance de ser assertivo. Então, usem da cocriação, abusem da cocriação. Vocês são profissionais solos, portanto, formem parcerias, formem redes, né? Formem pessoas que ajudem você a desenvolver os seus projetos, mas que, acima de tudo, estejam lá. Assumam o compartilhamento. Essa é uma postura, a gente como profissional criativo, a gente compartilha pouco. A gente se apoia pouco, porque muitas vezes a vaidade é maior do que o compartilhamento. Vamos parar com essa bobagem de achar que quando a gente compartilha os nossos aprendizados, os nossos conhecimentos, a gente está formando concorrente. Isso é balela, isso não existe mais no mundo de hoje. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente oxigena o nosso próprio projeto, o nosso próprio setor. E isso é fundamental para consolidar outros horizontes. E, por fim, vamos lembrar, né, que a gente está vivenciando um cenário desafiador para o audiovisual, ainda que o consumo de conteúdo tenha crescido. Portanto, trabalhem em colaboração. Tornem a colaboração uma prática da empresa de vocês. Porque muitas vezes você vai estar encabeçando o projeto, mas muitas vezes o outro vai estar encabeçando o projeto também. Se eu contar para vocês o sem número de vezes que nós fomos levados para projetos grandes, por termos colaborado e trazido essas empresas para os nossos próprios projetos, antes ou depois, eu ficaria aqui a noite inteira. Então, o que faz, talvez, né, o sucesso das grandes empresas hoje de economia criativa seja esse papel da cocriação, do compartilhamento, da colaboração. E entendendo, principalmente, que a gente vivencia um cenário de negócio de arte. Que a gente é artista, a gente é empreendedor, mas eu não quero que vocês pensem, né, que vocês têm um negócio de arte. É o oposto.
O que eu espero, de fato, é que vocês consigam olhar para a arte de ser empreendedor, para a arte de ter um negócio. E, mais uma vez, parece que eu estou fazendo jogo de palavras, né? Mais uma vez, parece assim, a Verônica está vindo aqui, ela veio para fazer um jogo de palavras, né? Entre negócio de arte, arte de negócio, empreendedor artista, artista empreendedor. Não tem jogo de palavras. Na realidade, tem um desejo profundo de permitir que vocês construam e consolidem outros horizontes. Porque não é fácil, né? Não é fácil viver de arte no nosso país. Infelizmente, não é. Né? Quando a gente vive do negócio de arte, e quando a gente é só artista, é muito mais difícil colocar e executar os nossos projetos. É muito mais difícil sobreviver. No cenário atual, eu pergunto para vocês, quem compra arte? Quando eu olho para o meu prisma só como artista, é muito mais complexo. Porém, quando eu olho para o meu prisma como artista empreendedor, ou como empreendedor artista, e principalmente como empreendedor artista, o que eu faço? Eu crio, eu pavimento, eu desenvolvo o meu negócio. E a partir daí, eu vou ao mercado e eu faço a minha arte acontecer. Mas ela não acontece no acaso. Ela não acontece simplesmente por uma pura inspiração. Ela é parte de um plano de negócio elaborado, executado, construído, consolidado, pesquisado, experimentado. Então, a chance dela chegar no mercado e fazer eco, a chance dela chegar no mercado e ser bem-sucedida é muito maior. E quero dizer para vocês que, em nenhum momento, o fato de vocês assumirem a postura de empreendedor artista vai diminuir a alma artística de vocês, a arte que vocês ofertam no mercado, as transformações que vocês querem gerar. Em nenhum momento isso vai acontecer. Vai ser exatamente o oposto. Quando vocês começam a pensar como empreendedor artista, vocês vão estar dando um impulso gigantesco para que os projetos de vocês, para que a arte de vocês, para que a alma de vocês esteja nessa arte desse negócio. E, a partir daí, chega ao mercado, promovendo, sim, mudanças, sentimentos, sensações, né? E principalmente transformações. Eu, como artista e como profissional criativo, acredito fundamentalmente que o nosso objetivo é usar a arte, né, para promover revoluções. E elas são mais passíveis de serem construídas quando a gente tem um processo grande ali de modelagem, de gestão por baixo. Bom, gente, dei aí meus recados. Queria saber se temos perguntas, se temos comentários. Eu fico à disposição de vocês agora. Temos perguntas? Bom, Verônica, aqui nos comentários, acho que o Elton vai fazer alguma pergunta, Elton. Você colocou muito legal. Eu quero só, então, aproveitar e fazer aqui um comentário. O Marcos Vieira. Marcos, eu vou só fazer um comentário e aí você vai escrevendo sua pergunta, tá bom? É assim, engraçado que é a segunda vez, só essa semana, que essa questão chega até mim. A primeira vez foi ontem, na verdade. Olha só, você começou falando sobre a semana passando rápido, né? Eu achando que a semana passada foi ontem. E agora você hoje de novo tocou nesse assunto. Quando você falou sobre colaboração, parceria, compartilhamento de informações, eu lembrei de um caso de um professor meu. Ele compartilhou essa história com a gente ontem, em que ele oferece consultoria, né, de gestão de projetos. Ele, durante muitos anos, cobrava por essa consultoria, né, ele fazia essa consultoria mesmo à distância, eu dava palestras, né, modelo à distância, antes mesmo da pandemia, e ele cobrava sempre. E aí ele decidiu fazer um passo empreendedor, e ele passou a não cobrar as oficinas dele, né, as palestras dele. E ele deixava em aberto, né? No final, ele dizia, olha, se você quiser pagar, você paga, se você não quiser, você não paga, tem a palestra de graça. E por incrível que pareça, para surpresa dele, na verdade, acho que nem foi tanta surpresa para ele, mas para mim, né, porque ele acreditava nisso, e ele disse que quando ele passou a adotar esse mecanismo, ele dobrou a arrecadação dele.
Então, isso me fez refletir ainda mais a respeito dessa questão do compartilhamento de informações. A gente não pode deixar só para a gente deixar as informações circularem, e isso não só agrega ao outro, mas, sobretudo, a nós, primeiramente, né? É isso, porque assim, a gente vê um cenário em que estamos todos, né, unidos, vamos colocar assim, né? Somos interdependentes. Né? Quando a gente fala de cidadania planetária, a gente fala de interdependência. Então, o que eu acho é que quanto mais a gente consegue colocar para o mercado e convocar as pessoas a fazerem parte daquilo, deixa de ser o meu para ser o nosso. E quando é o nosso, fica de fato mais poderoso, fica de fato muito mais impactante. Então, a gente fala dessa tríade, né, da cocriação, compartilhamento e a colaboração, porque isso tem muito a ver com o que a gente vai ver aí. Né? A gente tem visto no segmento audiovisual um cenário de um mainstream, né, ficando cada vez maior, os médios sumindo e os pequenos tentando sobreviver. Então, assim, ok, se são os pequenos tentando sobreviver, vamos aglutinar os pequenos para que eles virem médios. Então, é nesse aspecto. Né? Mas vamos lá, temos perguntas? O Marcos Vieira está perguntando se ele pode fazer a pergunta, mas com o microfone aberto. Pode, Marcos, claro, vai lá. vou abrir Estamos seu num microfone. grupinho tão pequeno, podem ficar todos à vontade. Pronto, Marcos, pode desbloquear seu microfone. Olá, pessoal, boa noite. Vocês me ouvem? Ouvimos sim. Pronto. Verônica, muito obrigado primeiro, né? Obrigado, pessoal, mais uma vez aí pela iniciativa aí. Tenho aprendido muito aí com vocês nesses encontros. Então, eu já falei isso no último, né? Mas eu estava refletindo aqui quando a Verônica falou. Eu lancei um livro em 2019. Sou jornalista, lancei um livro em 2019 com o objetivo de transformá-lo em uma peça audiovisual. Sou empreendedor audiovisual, tenho uma produtora de vídeos. E dentro dessa produtora a gente tem alguns produtos, como um podcast e uma sala de roteiros que a gente vai desenvolvendo roteiros a muitas mãos. E qual a minha dúvida nesse sentido agora? Né? Como precificar o trabalho desses colaboradores? Né? Por exemplo, na sala de roteiros nós temos 3 estudantes de audiovisual, meu sócio, né, e eu que sou autor do livro. E a gente está desenvolvendo esse roteiro agora. Né? Eu sei que para disputar algo, né, apresentar um roteiro, né, um piloto de um roteiro no Frapa agora, como vai ter, ou para uma Netflix da vida, eu preciso como autor do livro, né, ceder isso, e aí eu fico na dúvida, né? Quanto é o valor do autor, quanto é que vai ser o valor dos roteiristas, né? No mercado, há alguma ferramenta que possa auxiliar a gente a fazer essa precificação? Então, as associações brasileiras têm as suas tabelas, né? A Associação Brasileira de Roteiristas tem as tabelas, elas são uma boa referência para você. Eu acho que quando a gente fala das associações, a gente está falando de órgãos que representam esse setor. E aí, preço de arte é uma coisa muito complicada, né? Porque se a gente fala assim, arte tem preço, a gente vai entrar numa discussão filosófica, amanhã a gente não sai daqui. O que eu acho é o seguinte, é o ponto, né? Primeiro, dá uma olhada nas associações de classe, porque, de fato, elas sempre apresentam um preço que é o preço médio do setor. O Elton está apontando que tem a tabela da Ancine, que, de fato, é uma boa referência também. Mas eu também acho que o que pode acontecer é você trabalhar num processo de coparceria. Então, olha, eu ganho um pouco menos agora e quando o projeto for viabilizado, eu ganho mais. E é óbvio que tudo isso precisa estar muito bem escrito e documentado, né? A gente ainda não tem, é muito curioso isso, né? No Brasil, a gente tem poucas dessas iniciativas de então, que é no sentido de eu ganho um pouquinho agora, para poder executar essa parte, até o projeto começar a ser comercializado, e no momento que ele é comercializado, eu ganho mais. Então, isso, uma vez documentado, funciona bem, porque te desonera de fazer uma saída de caixa muito grande, e, ao mesmo tempo, né, faz com que todo mundo trabalhe para que o projeto seja comercialmente viável. Ajudou? Ajudou sim. Obrigadão. Muito bem. Temos mais gente, perguntas, comentários, estou por aqui. Verônica, eu vou aproveitar então a deixa do Marco nesse assunto. Você comentou, quando você falou sobre inovação, transformação, né, decisões a partir de dados,
Queria que você compartilhasse com a gente algum desses órgãos ou desses centros de pesquisas que podem, talvez, orientar no audiovisual. Ok, bom, eu vou contar para vocês como é que a gente usa aqui, que a gente só usa bases de tendências que são gratuitas, tá? Porque os grandes institutos de pesquisa, de tendências e tal, eles, de alguma forma, eles cobram. Mas tem alguns que a gente consegue entender muito bem quais são temas e temáticas, de fato. Um é a Euromonitor, eu vou escrever aqui no bate-papo, porque para vocês terem aqui. A Euromonitor é um monitor global de tendências. Ele fala de tendências sobre consumo, né? Ele não fala de tendências para o audiovisual. Ele dá esse olhar do overview de tudo que está acontecendo de tendência no universo do mercado. Então, ele fala de setores que vão ser potencializados, de posturas que vão ser potencializadas. Então, muito do que a gente vê, né, de trabalhar, por exemplo, temas de identidade de raça, de etnia, que hoje estão fazendo muito sucesso no circuito do audiovisual, foram temas que foram apontados pela Euromonitor em 2012, né? Essa valorização da raça, da etnia. Então, eles têm um relatório importante, eles têm relatórios sobre vários setores, inclusive tem relatórios específicos sobre os setores de audiovisual, mas o que eu gosto no trabalho deles é que eles dão uma visão para fora do mercado do audiovisual. Então, como eu estou tentando estimular vocês a pensar fora da bolha do audiovisual, as minhas sugestões vão ser todas fora do audiovisual, porque a gente tem todos os grandes festivais de cinema têm os seus relatórios que apresentam as tendências do audiovisual, a própria Ancine, né, tinha, agora já não tem mais, relatórios que apresentam tendências de audiovisual. Eu quero que vocês pensem fora dessa bolha, porque isso vai ajudar vocês a serem mais criativos. Então, as sugestões que eu vou fazer são sugestões de mercado, para vocês olharem como é que o mercado está se comportando e, a partir daí, se inspirarem para construir. Euromonitor é outro. Outro que a gente tem é o Copenhagen Institute, CP, que ele aqui, que ele é um outro monitor de tendências também. Então, ele consegue entender como é que as pessoas vão se comportar e o que elas vão querer dos determinados setores. Esse é uma boa referência também. Outra que, por exemplo, a gente usa muito pouco para o audiovisual é Google Trends. Né? A gente, por exemplo, quando bate um projeto de audiovisual aqui, a primeira coisa que eu faço é jogá-la no Google Trends, que é isso aqui, vou colocar aqui para saber a pesquisa das pessoas sobre esses temas. Aí eu consigo saber, ao longo do tempo, se esse tema cresceu ou se esse tema caiu. Porque, por exemplo, a gente pode achar que hoje, né, pode ser super pertinente fazer uma série sobre, vou chutar, tá? Uma série sobre a ausência de carnaval. Então, faz muito sentido fazer hoje, né? Só que até você montar um roteiro, até você captar o dinheiro e até você fazer a série, o cenário já mudou. Então, talvez o interesse já não seja mais, né, para um documentário. Talvez fosse muito mais legal você fazer uma websérie curtinha sobre a situação das escolas de samba usando seu celular nesse momento, do que fazer uma superprodução. Então, o Trends, ele te ajuda a entender qual é o caminho, né? Qual é a solução, como é que aquele tema é visto pela sociedade em geral. E você pode mapear, eu quero entender, a gente tem um projeto aqui que fala sobre as culturas dos ribeirinhos, né? Um projeto que a gente tem de audiovisual aqui no escritório. Então, quando a gente começou a estudar, a gente recebeu um roteiro, a primeira coisa que eu fui olhar como designer de experiência foi, cara, como é que essas pessoas entendem, como é que elas entendem os ribeirinhos? O que são os ribeirinhos para elas? Como é que foram essas pesquisas? Como é que essas pesquisas se conectam, por exemplo, com as tendências da Euromonitor? Porque o teu produto não precisa se conectar com a tendência da Euromonitor, mas a marca que vai financiar você vai financiar porque a tendência está lá. E aí você chega para ela e fala assim, olha, você tem que financiar o meu documentário sobre ribeirinhos porque o teu consumidor está comprando propósito. Porque o teu consumidor, de acordo com a Euromonitor, e ele sabe o que isso vale, ele está comprando sustentabilidade. Então, o meu documentário é sobre audiovisual, eu sou artista, mas eu vou conectar com o seu propósito de marca. E aí ele vai botar dinheiro.
Essa é a associação, esse é o pulo do gato. Se a gente fica só na bolha do artista, só na bolha do audiovisual, a gente não navega pelo universo do mercado. E, infelizmente, a bolha do audiovisual, principalmente aquele cenário que a gente tinha antes de um monte de lei de incentivo para apoiar, ele não existe mais. A gente vai ter que navegar por outras formas de buscar recursos. E para navegar por outras formas de buscar recursos, a gente precisa pensar diferente. E para pensar diferente, a gente precisa ir buscar as nossas informações em lugares diferentes. Tá? Falei do Euromonitor, que eu acho que é muito legal. Falei do Copenhagen Institute também, que é muito legal. E falei do Google Trends. Google Trends é o máximo, você consegue pesquisar, você consegue fazer a linha para saber se o tema está crescendo, está diminuindo. Então, é bem interessante. Tem todos os relatórios, né, dos próprios observatórios de audiovisual no mundo, todos eles têm, BAF tem, todos eles têm os seus relatórios de tendências, né? Mas eu não vou recomendar, claro, vou escrever aqui para vocês. Só deixa eu botar o link deles aqui. Que a vantagem da gente estar palestra online é que a gente pode botar os links, né? Bom, então, o que acontece? Eu quero tirar vocês da bolha. Quero que vocês olhem para uma outra coisa. Sabe, uma outra coisa que pode ajudar muito vocês e agora eu travei, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Pronto, voltei. Sabe uma outra coisa que pode ajudar muito vocês a contabilizarem, a construírem outros exercícios, outras ideias, né, outras possibilidades também? É olhar para referências de imagem, referências de mood, referências de temas. Tem uma empresa de audiovisual, de material de design que chama Shutterstock. Gente, espera aí, que ó, o home office invadindo aqui, ó. Bom, gente, já que o home office invadiu aqui, eu quero mostrar para vocês o que eu vim ganhar. Tá bom. Eu fui ganhar pipoca, que eu estava falando de cinema, ela foi fazer pipoca para me dar aqui. Bom, o que eu quero trazer para vocês? O Shutterstock é uma outra, que eu botei aí, o Shutterstock. É um outro lugar que faz um relatório que ele faz uma análise de temas, né? E, portanto, quando ele faz essa análise de temas para quem trabalha com animação, para quem trabalha com desenho, é muito legal, porque a gente consegue entender quais são as linguagens de animação que vão vir. Então, ele consegue estudar as tendências e ele consegue apontar quais são as tendências de animação, né, de moods que vão vir. Então, também pode ajudar muito vocês nessa coisa de olhar para as tendências. Esses são os que eu recomendo, porque, assim, podia ficar aqui falando um monte sobre a indústria do audiovisual, mas acho que vocês não vão sair da bolha. Então, estou forçando vocês a saírem da bolha um pouquinho, indo buscar outras ideias em outros lugares. Temos mais perguntas, gente? Mais perguntas? Mais comentários? Eu gostaria de fazer mais um, se me permite. Marco, novamente. Eu fiz um monte de anotações aqui, né? E fiquei muito feliz, assim, de ver que algumas ações do que você falou a gente vem desenvolvendo. Deixa eu abrir minha câmera também aqui. Fiquei muito feliz de perceber que algumas ações do que você falou aí a gente vem desenvolvendo lá na produtora, né? Essa ideia, uma das nossas missões é, assim, não é, né, no sentido figurado, é fazer um bolo, esse bolo crescer e dividir em partes para os colaboradores, né? A gente não tem nenhum funcionário, né? Sou eu e meu sócio. Eu sou da área de audiovisual, ele também, né? E de jornalismo, e a gente vai trazendo. O último trabalho que a gente fez foi uma animação, que foi uma peça aqui para o Instituto de Previdência do Governo do Estado de Sergipe, aqui. Né? Então, já foi olhando essa ideia de, olha, a gente precisa oferecer um produto que saia daquela coisa do velhinho sorrindo, tomando uma xícara de café, e foi um sucesso, realmente, assim, o cliente ele gostou bastante, sabe?
Então, estou muito feliz de ter esse feedback, assim, de que realmente a gente está indo por um caminho legal, né? Então, só agradecer mais uma vez. Bom, fico feliz. Temos mais, gente? Perguntas, comentários? Não? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? O pessoal está acanhado, terça-feira à noite, comendo os restos do ovo de Páscoa. Eu vou até comer uma pipoca aqui, ó. Já que eu ganhei, né? Bom, vou dar uma dica final, assim, já que a gente não tem muitas perguntas, que está relacionado à capacidade de empreender, né? Gente, eu comecei a minha palestra falando muito sobre essa capacidade de construir uma outra atitude empreendedora. E por quê? Por que a gente está olhando para construir essa atitude empreendedora? Porque está ficando cada vez mais difícil financiar, pelos meios que a gente conhecia, o processo de construir audiovisual. Então, a gente precisa se relacionar com as marcas de um outro jeito, para que a gente possa captar recursos de fundos de marketing e não de fundos de lei. E também para a gente poder também chegar com a nossa alma artista em outros mercados. Então, a gente tem esses dois desafios, né? De ser financiado de um outro jeito, e para isso a gente vai precisar chegar de um outro jeito no mercado, e também, obviamente, né, de olhar e encontrar outros lugares para a nossa alma artista. Bom, tem mais perguntas aqui. Gostaria que ela desse outros sites de pesquisa. Tá. Ó, no próprio site do Sebrae, a gente tem muitas pesquisas sobre o audiovisual que vão ajudar vocês. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a Federação das Indústrias do Rio, que também estuda profundamente a indústria do audiovisual. Tá? Os grandes festivais de cinema, todos eles têm conferências e seminários relacionados à indústria do business, né, do audiovisual. E eles fazem esses reportes. Então, se você pegar lá, reporte da indústria de cinema dos Estados Unidos, você vai conseguir ver. Se você pegar reporte da conferência, você também consegue ver esses reportes, tá? Mas eles são reportes que trazem mais do mesmo. O que eu queria muito mesmo era que vocês olhassem para esses novos jeitos, né, de consolidar a indústria do audiovisual olhando para o mercado. Então, além desses que tem aí, tem o próprio Sebrae, que tem muitos materiais para a indústria audiovisual, tem também a Federação das Indústrias aqui no Rio, as próprias plataformas de streaming, vez ou outra, lançam alguns documentos que são muito legais. A Netflix tem um, eles divulgam muito pouco os dados, né? Mas eles têm um que eles apontam que estava crescendo em termos de consumo na plataforma. Então, é um documento de 2019. O SIM, que é um segmento que é, na realidade, para a música, que é um instituto de pesquisa de São Paulo, assim mesmo, tá? Eles também têm muitos dados, mas ali vocês vão ter que entender que muitos dos dados estão conectados à indústria da música, que é o objetivo dele de pesquisa. Mas também é bem legal para a gente olhar como é que a indústria da música está se comportando, porque de alguma forma ela se aproxima muito da indústria do audiovisual. Ajudou? Sim? Então tá. Sim. Temos mais perguntas? Vou fazer que nem eu faço lá na universidade. Dúvidas, perguntas, declarações de amor, de ódio, aceito tudo. Se não temos dúvidas, se não temos perguntas, eu vou devolver a palavra. Então, última chance. Não? Então, queria fazer só uma... já saí ligando, né? Nem perguntei no chat. Pode falar? Não, fica à vontade, claro. Eu estava conversando com um amigo esses dias e a gente estava falando sobre essa questão desse momento do audiovisual, né? Ele estava reclamando que ele via muito pouca inovação, né? Que nesse momento onde está tudo sendo online, ele falou que as pessoas não estão fugindo muito do óbvio, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, porque o formato que a gente vê, a gente tem um serviço que cresceu, né? Que precisava gerar indústria, mas acho que talvez a gente não tenha tido tempo ainda, né? Sobre uma nova forma de pensar a linguagem audiovisual a partir
desse momento online, né? Uma linguagem mais criativa. E aí eu queria, enfim, pensar junto aqui como que será que a gente constrói, talvez até essas referências de site seja uma boa, mas se tem alguém ou alguma indicação de pessoas que estejam pensando esse momento online de uma forma mais, não sei, de uma outra linguagem. Eu também não sei exatamente o que seria esse novo, mas eu tenho a sensação de que eu também sinto falta de consumir esse novo, apesar de eu ainda não saber muito o que é, assim. Eu vou sugerir que você dê uma no Google Labs, né? O Google Labs é uma plataforma de laboratório do Google. Dentro do Google Labs tem um projeto chamado Google Filmmaker, se não me engano. Mas não é difícil de você encontrar. E eles estão fazendo esses estudos de novas possibilidades, né? E eu acho que talvez você consiga encontrar isso lá. O que eu tenho visto em termos de novas linguagens, e aí eu acho que essa é uma conversa interessante para a gente ter, vocês, no geral, né, nós, profissionais de audiovisual, mas no meu caso nem tanto, mas vocês, principalmente, olham para a linguagem do audiovisual desassociada. Então, para vocês, ela é algo que vai estar sendo exibido na tela do celular, ou que vai estar sendo exibido na tela da TV, ou na tela do cinema. Sempre tem uma tela, mas não necessariamente tem uma embalagem. O que a gente vê hoje é uma nova forma de consumo do audiovisual, que é o audiovisual sendo embalado como experiência, em óculos de realidade virtual, em domos, e é muito difícil ainda a gente conseguir ter bons fornecedores desse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu aqui faço um montão de projeto de audiovisual com realidade virtual. Eu tenho um único fornecedor no Brasil inteiro, que eu confio. Porque a gente experimentou outros e foi muito ruim. Porque as empresas não estão adaptadas para isso. Então, extrapolar aquilo que eu falei, né? Esgarçar os horizontes do próprio negócio, ajuda a consolidar e a compreender outras oportunidades de mercado, né? Então, pensa assim, a gente vai ter um consumo cada vez mais experiencial. E a pergunta é, como é que você vai criar produtos para esse consumo cada vez mais experiencial? A gente fez um projeto aqui de uma loja agora, que é uma loja conceito que é para um shopping em São Paulo, ela não tem uma vitrine, ela não tem uma vitrine, é tudo audiovisual. As paredes inteiras são paredes de audiovisual. E o conteúdo audiovisual da loja vai sendo mudado em função das próprias coleções, em função dos dias. Então, vira um espetáculo. E foi um Deus nos acuda aqui para a gente arrumar um fornecedor que fizesse isso. Porque toda a galera que a gente conhecia de audiovisual queria fazer filme, queria fazer documentário, queria fazer curta, mas ninguém queria fazer essa linguagem audiovisual que é nova e que a gente precisa. Então, eu acho que também tem esse olhar, né, de extrapolar o que você considera que é produto. Né? Isso, com certeza, vai te potencializar outras oportunidades de mercado. Ajudou? Eu posso dar uma dica? Claro, todas. Verônica, obrigado aí, tá? Pela oportunidade que você está dando para a gente. Eu acho importantíssimo, assim, tudo que você falou, principalmente para esse público do Visões, né, que é um público de pessoas que estão, acho que boa parte delas começando aí na trajetória ou pensando, né, em embrenhar pelo universo do audiovisual. Tem uma coisa que eu tenho notado bastante, assim, desde que a gente começou toda essa temporada aí de pandemia, né, no início de 2020, é que o audiovisual ele é a nossa presença no online, né? Se a gente parar para pensar, né, a gente aqui está no audiovisual, né? A gente está fazendo essa palestra por meio do audiovisual. E assim, todas as linguagens artísticas, elas tiveram que se apropriar da linguagem audiovisual para poder participar desse mundo online, né? E aí, assim, como eu tenho vários amigos do teatro, né, que tiveram que se adaptar, né, fazer peças, monólogos dentro da internet, eles tiveram que se associar com pessoas do audiovisual para poder transformar a linguagem teatral numa linguagem
audiovisual, ou seja, associando o teatro ao audiovisual. Então, essa, por exemplo, é uma dica é um exemplo que eu estou dando de como que o audiovisual está se tornando assim, ele está extrapolando realmente essa coisa das telas da sala de cinema, né? E está se tornando uma linguagem universal mesmo, né? Todo mundo está tendo que, de alguma forma, se apropriar dessa linguagem para poder estar presente nesse mundo online. Shows de música, por exemplo, né? Engraçado assim que isso parece, na verdade, até uma repetição de uma coisa que, se a gente parar para pensar lá no começo da história da televisão, né, lá em 1950 aqui no Brasil, a gente tinha uma presença muito forte dentro da programação televisiva, no começo da história da televisão, o teleteatro, que era o teatro televisionado, né? Então, boa parte da programação no começo da história da televisão era de teleteatro. E a gente está vivendo isso hoje de novo, né? Só que isso foi um momento, assim, ali pelo início dos anos 50, foi até o final dos anos 50 e parou, né? E a gente está retomando de novo essa história. Então, parece que a gente também vive toda vez que há um momento disruptivo, né, onde aparece, de repente, uma tecnologia diferente, uma linguagem diferente, a gente tende a repetir coisas do passado de um jeito diferente. Então, essa é uma dica que eu tenho para dar para as pessoas, né? Teatro, assim, quem tem amigos de teatro e que estão com dificuldade para poder, cara, cola com eles e fala, vamos fazer aqui para a internet, vamos transformar a tua peça, o teu monólogo numa linguagem audiovisual aqui para... Tá rolando muito isso, né, Verônica? Não sei se você tem visto, né? Muito, muito, muito. E assim, a gente faz teatro, mas tem palestra, tem aula, né? Eu às vezes me sinto no episódio dos Jacksons, né? Lembra? Do desenho antigão. Um dia eu estava dando aula, eu falei, gente, a gente está vivendo os Jacksons, né? Então, eu acho que assim, a gente ainda não chegou a 10, 15% do que a linguagem audiovisual pode consolidar no cenário que a gente está vivendo. E eu não acredito que isso... Eu acho que assim, vamos ser todos vacinados, vamos ficar todos lindos e felizes, sim. Mas algumas posturas, né, alguns comportamentos que a gente ganhou com a pandemia não vão voltar. Então, eu não vou nunca mais na minha vida pegar um avião para São Paulo para fazer uma reunião. Sim. Eu entro no Zoom e faço a reunião. Sim. Né? Então, de certa forma, muitas coisas vão ficar. Eu acho que esse consumo cada vez maior de audiovisual fica, com certeza. A área de educação, por exemplo, assim, vai tá sendo altamente impactada, nem só pela coisa da realidade virtual, né, que ainda está muito incipiente no Brasil, né? Como você falou, tem poucas empresas que estão oferecendo esse tipo de serviço, até porque o VR ainda vai levar um tempo até virar uma coisa popular, assim, muito acessível, né, corriqueira. O VR ainda tem todo um tempo de maturação aí que a gente ainda vai viver pela frente. Mas, por exemplo, desde o momento que todo mundo teve que começar a dar aula, né, ou assistir aula por meio da internet, a própria maneira de você dar aula, ela muda, porque não é somente você ligar aqui a câmera, né, e ficar aqui falando, assim, porque essa aqui é a maneira clássica expositiva de você transmitir um conteúdo. Mas tem tantas ferramentas gratuitas, por exemplo, que a internet disponibiliza, que são ferramentas de audiovisual, se você parar para pensar, são audiovisual. E isso, assim, muda completamente a maneira da gente falar de educação. Né? Então, assim, o próprio audiovisual transforma a forma como a educação funciona. Né? A gente chegou a fazer no passado um curso de 3 dias que a gente chamou de Sem Giz Nem Lousa, né? Que foi um curso voltado para professores que estavam com dificuldade, geralmente professores com mais idade, né? Que estavam com dificuldade, o Carlos até participou, né, Carlos? Do Sem Giz Nem Lousa, que estavam com dificuldade de se apropriar dessas ferramentas de audiovisual que a internet está oferecendo. E foi um sucesso, assim, eles perceberam tantas possibilidades, né? E isso tudo é audiovisual, gente. Assim, a gente não pode chamar de uma outra coisa, porque a gente está dentro dessa tela aqui,
entende? Então, Exatamente. a partir do momento que a gente está aqui enquadrado aqui nessa tela, se torna audiovisual. Então, assim, isso é uma possibilidade é um nicho, é uma linha de trabalho para o povo de audiovisual, assim, que só tende a crescer nos próximos anos, entende? Só tem oportunidade, assim, né? A grande questão é como é que a gente vai se estruturar para poder capitanear e capitalizar em cima dessas oportunidades, né? Temos mais perguntas, mais comentários? Bom, então eu vou agradecer, queria agradecer pela oportunidade, foi uma delícia estar aqui, espero ter contribuído um pouquinho com novas reflexões, devolvo a palavra para vocês e muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, Verônica, obrigado aí, horas, né, muito produtivas, e que eu tenho certeza que, apesar do pessoal não ter se manifestado tanto, né, a sementinha do empreendedorismo foi lançada, e essa semana a gente ainda vai passar a semana toda lembrando desse encontro e fazendo novas conexões e consolidando novas possibilidades de arte e negócio. Obrigado aí por essa noite com você. E antes da gente encerrar, eu queria convidar a Isadora Flores, que é integrante da equipe de coordenação de economia criativa do Sebrae, para falar com a gente também, antes da gente ir embora. Boa noite, Isadora. Boa noite. Eu não estou conseguindo abrir minha câmera, gente, desculpa, mas vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Eu só queria agradecer. Eu queria primeiro parabenizar o Márcio, o Kerlon, toda a equipe do Festival Visões Periféricas. Eu acho que é muito importante essa troca de informações, de conhecimentos voltadas para o setor cultural. Eu sou produtora cultural e eu acho que todo mundo aqui sabe o quanto é difícil a gente estar inserido no meio do empreendedorismo e da inovação. Eu acho que todas essas conversas são muito importantes para o nosso meio. Eu queria agradecer, em nome da Coordenação de Economia Criativa, pela parceria com vocês também. Está sendo ótimo trabalhar com vocês. E eu queria agradecer também a Verônica pela parceria de sempre, pelas palavras, o conteúdo é sempre maravilhoso, muito enriquecedor. Muito bem. Gente, contem com o Sebrae, viu? A gente está lá para ajudar vocês. Beijo. Obrigado, Ana. Obrigado, Isabela, aí também pelo apoio que vocês estão dando aí. Obrigada a vocês. A palestra não seria possível sem esse apoio do Sebrae. Obrigada, gente. Boa noite e até amanhã. Até amanhã. Obrigado, gente. Obrigado, Márcio. Obrigado, Isadora, Verônica, todo mundo que acompanhou a gente até aqui, em plena terça-feira à noite. Foi muito bom ter passado esse tempo com vocês, tá bom? Acompanhe a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram do Visões Periféricas. E, se puder, fique em casa. Um abraço a todos e uma ótima noite. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu, Kerlon.